Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Denário, que usou a palavra de Roraima, a terra mais rica do mundo é Roraima, lá existe uma tabela periódica embaixo da terra, né? E obviamente um abraço todo especial ao Romeu Zema, um mineiro, que age de muita distinção. Eu lembro das minhas lives, sempre falava dele, um homem que merecia uma segunda chance pelo trabalho que fez por Minas Gerais. Cumprimentar o Walter Braga Neto, general de exército, um ano mais moderno que eu de formação de academia, mineiro, o nosso vice-presidente da República. Distinção e uma tremenda bagagem ao longo de sua vida o credibiliza para esse cargo. Tenho certeza que todos nós ganhamos com ele. E o Braga Neto, que iria para a reserva, como foi, né? Completou seu tempo, mas continua servindo a pátria, agora como candidato a vice-presidente da República. E não existe satisfação melhor do que essa: servir a nossa pátria, servir ao nosso querido Brasil. Eu tenho dito, eu conheço, por exemplo, este pessoal do PT antes da criação do partido, que foi em 1980. Conheci preso naquela época como militar do Exército Brasileiro. E deixaram o rastro também de destruição em nosso Brasil, com a sua tentativa de chegar ao poder a qualquer custo. O tempo passa, criaram um partido, tiveram a sua oportunidade e fizeram exatamente o contrário do que prometiam. A especialidade deles é mentir, é enganar, em especial os mais humildes, com propostas mirabolantes. Mas a verdade sempre aparece. A libertação do nosso povo, em grande parte, veio pelas mídias sociais, que realmente mostraram a todos a verdade, por vezes escondida por outros interesses. Deixar claro, de forma contrária, do outro lado, jamais da nossa parte surgiu qualquer proposta ou qualquer palavra para censurar a nossa mídia. A nossa mídia, por mais que de vez em quando eles erram também, e às vezes erram muito, são melhores assim do que calados. Nós respeitamos a nossa Constituição. A nossa Carta da Democracia é a nossa Constituição. Não é um pedaço de papel, às vezes, que aparece em momentos propícios, como se fossem os salvadores da pátria, como se fossem as pessoas que realmente estivessem interessadas em defender a democracia. A Carta nossa é única. A Carta de grande parte da nossa população cristã é a nossa Bíblia também. Por isso, como disse o Braga Neto aqui, a nossa família é sagrada. Um país com famílias estruturadas é um país que está no rumo da ordem e do progresso. E nós sabemos o quanto a esquerda fez de mal à nossa família. Basta ver o decreto presidencial de 2009, conhecido como PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. Dos 180 capítulos, o capítulo mais importante tratava da desconstrução da heteronormatividade, sem contar com outro capítulo, que falava da ideologia de gênero. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. A nossa família é estruturada em cima dos nossos valores judaico-cristãos, e assim devemos permanecer. Respeitar um ao outro, respeitar a inocência das crianças em sala de aula, fazer valer a vontade da tradição do nosso povo. Por outro lado, nós sabemos o que foi feito, não só aqui em Minas, que é um localizado, mas que foi feito contra o Brasil, em especial no período de 2003 a 2015, quando o PT esteve à frente do Executivo Federal. Os maiores escândalos de corrupção que tivemos conhecimento na história do Brasil.
Somente na Petrobras, por desmandos, o endividamento da petroleira chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Recurso suficiente para fazermos 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. No BNDES, chegou-se na casa dos 400 bilhões de reais. Parte disso emprestando a fundo perdido, porque não nos pagam, dinheiro para ditaduras de outros países. E deixo claro, na Venezuela tem metrô. Do BNDES, dinheiro mandado para lá pelas administrações de Lula e Dilma. Mas em BH nunca se preocuparam com isso. Obviamente, esse recurso era para algumas obras lá fora, mas parte dos mesmos para financiar a ditadura em outros países. Porque sempre sonharam com a grande pátria bolivariana. E nós sabemos onde isso chegaria. Graças a Deus, fomos salvos no impeachment de 2016. Até meu voto foi bastante marcante naquela época. Muitos, criticaram meu voto, mas creio que aquilo marcou também a nossa posição. Sempre estarmos ao lado da verdade. Tanto é que, por ocasião de toda a minha pré-campanha, usei a passagem bíblica do Jogo 8:32. E conhecereis a verdade e a verdade de Deus, uma tentativa de assassinato. Formamos um bom ministério, pessoas técnicas e conhecidas. Começamos o nosso governo em 2019. Criamos ali medidas que eu chamo de vacina para a economia, como a Lei da Liberdade Econômica e a reforma previdenciária. E, infelizmente, tivemos 2020, um ano trágico para o mundo todo, onde muitas mortes se fizeram presentes. E as economias de quase todo mundo quase que colapsou. Nós fizemos a nossa parte, criando programas para combater o desemprego. Enviamos dinheiro para estados e municípios sem vermos a coloração político-partidária desse governador e governador. Entramos em uma crise ideológica da história do Brasil, até o reflexo na barragem de Furnas, na cota 762. Gostaríamos de, obviamente, fazer com que isso se fizesse na realidade e algo que realmente é interesse de vocês. Mas, infelizmente, as condições meteorológicas não nos permitiram agir dessa maneira. Entramos em 21, tivemos uma guerra lá fora, tivemos a coragem de reunir o Ministério e irmos para a Rússia em fevereiro do corrente ano, quando o mundo todo reclamava de que nós não deveríamos participar desse encontro. Fomos, porque sabíamos que a vinda de fertilizantes para o Brasil se faria necessária, porque estaríamos então, se não fizéssemos esse contato, se o fluxo fertilizante fosse interrompido, estaríamos colocando em risco a nossa segurança alimentar, bem como de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo que vivem no nosso agronegócio. Fizemos a coisa certa. Sofri algumas críticas da comunidade ucraniana que vive na região de Prudentópolis, Paraná. Fomos no mês passado a essa região, conversamos com os nossos irmãos ucranianos e descendentes que moram no Brasil. Fomos muito bem recebidos, entenderam a situação do Brasil e lamentamos juntos a guerra que ainda perdura lá fora. Torcemos pelo seu final. Mas, meus amigos, tem um ditado que diz: quem quer a paz deve se preparar para a guerra. Nós não queremos guerras, em consequência, devemos nos preparar para que as nossas Forças Armadas tenham a capacidade e poder de dissuasão para que aventureiros outros não venham para o Brasil. Sempre ouvimos falar da cobiça internacional pela região amazônica. É uma realidade. Sabemos o quanto ela representa para o mundo, mas a Amazônia é nossa. Não podemos nos deixar de preocupar com ela e saber que alguns países se interessam em se apoderar dessa região.
Lamentavelmente, o outro lado acabou de dizer que a biodiversidade da Amazônia deveria ser compartilhada com todo mundo. Isso não pode acontecer. 22, para irmos para o encerramento. Juntamente com o Parlamento brasileiro, buscamos alternativas para reduzir o preço dos combustíveis que realmente encareceram em todo o mundo. Não foi uma canetada, não foi um controle de preço. E conseguimos, junto com o Parlamento, quase por unanimidade, aprovarmos redução de impostos estaduais e zerarmos impostos federais, fazendo com que a gasolina, hoje, como média no Brasil, estivesse próximo da casa dos R$ 4,50. Etanol em São Paulo, vi na semana passada a R$ 2,50. Isso acabou puxando a inflação para baixo e no terceiro mês consecutivo já temos deflação no Brasil. Os da básica já vem caindo de preço. Estamos voltando à normalidade de forma completamente diferente de quase todo mundo. Não quero saber como se encontra a situação de vários países da União Europeia. Basta dizer que a energia lá fora praticamente triplicou 100%, menor que os Estados Unidos e menor também que a União Europeia. Temos, mês a mês, apresentado números positivos na queda do desemprego. Baixamos já ao percentual de 9% e continuamos em queda. O nosso produto interno bruto vem crescendo. Cada vez mais se faz novas projeções e atualiza os números para melhor do nosso país. Isso é uma administração que tem respeito para com a coisa pública e para com o seu povo. Deixar claro que as nossas estatais, há poucos anos, davam prejuízos ou pequenos lucros. Batemos no ano passado um lucro na casa de 180 bilhões de reais. E olha que o nosso governo vem reduzindo impostos e vem arrecadando cada vez mais. Como vocês bem sabem, a redução de 35% em 4 mil produtos do IPI. Essa proposta concreta que vem sendo feita ao longo de tempo por Paulo Guedes o coloca numa situação de um dos melhores ministros da economia do planeta Terra. Isso é orgulho para todos nós. Como também é orgulho para nós, Roberto Campos à frente do Banco Central. E acho também que eu sou o primeiro chefe de Estado que abre mão de poder. Nós mandamos o projeto para o Congresso e aprovamos a independência do Banco Central. Hoje, inexiste a possibilidade de interferência política no Banco Central. Tratamos também, com muita clareza, com muita honestidade, a questão do nosso BNDES, bem como o Banco do Brasil e Caixa Econômica. A senhora Daniele, presidente da Caixa, acaba de anunciar um programa chamado Venha para o Azul, onde 4 milhões de pessoas físicas e 400 mil empresários que, porventura, tenham dívida lá, possam renegociar essa dívida com abatimento de até 90% do principal. Enquanto alguns falam apenas em atender aos mais humildes, buscar sanar dívidas ou perdoar de certas categorias, nós fazemos na prática e com muita responsabilidade. As nossas medidas não causam estresse na Bolsa de Valores e nem inflacionam o dólar em nosso país. Para os senhores terem uma ideia, após o anúncio de domingo que haveria segundo turno, no dia seguinte, o dólar caiu na casa dos 4%. A Bolsa subiu em percentual semelhante. Ou seja, o mercado já havia precificado a possível vitória no primeiro turno da oposição. Graças a Deus, isso não aconteceu. E assim sendo, a prova disso tudo, que estamos no caminho certo, são os números da economia. A todos vocês, eu agradeço quem acreditou em nosso governo, quem votou em nós no dia 2 de outubro último. E peço mais, para que nós possamos continuar fazendo o que fizemos até o momento, um esforço muito especial de cada um. Converse com os mais humildes, com os mais necessitados, porque eles, uma parte, continua acreditando nas promessas mirabolantes
de picanha e auxílios estratosféricos. Se fosse possível, daríamos, mas sabemos que isso não é possível. Isso foi prometido lá atrás, Denário, lá ao povo venezuelano. Um povo cujo país é o mais rico do mundo em petróleo, mas que vive numa situação de pobreza pior do que os nossos irmãos haitianos. Não nos deixemos enganar. Em todos os países que fizeram opção pela esquerda, como a Colômbia, a Argentina, Chile, lá atrás a Nicarágua, nós sabemos para onde foi a economia, para onde foram os valores dos povos desse país e a situação terrível de miserabilidade que esse povo se encontra ou marcha nesse sentido. Peço a Deus que ilumine a cada um dos 200 e poucos milhões de habitantes, uma parte considerável que irá às urnas para que façam as suas decisões de acordo com a razão e não emoção ou coração. Dessa decisão, o futuro da nossa pátria. Vocês não sabem o orgulho que eu tenho ao viajar para qualquer lugar do Brasil e encontrar pela frente um mar de cores verde e amarelo. É o patriotismo, é o sentimento da nossa pátria. É o tremular da nossa bandeira, que simboliza a nossa união, bem como a nossa riqueza. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado e até a vitória. Deus, pátria, família e liberdade.